Boa tarde, cheguei. Vamos lá, minha gente. Cheguei. Oi, Fê, seja bem-vindo. Tô abrindo o LinkedIn agora. Tava fazendo um negócio tão bom aqui. Esqueci da gente. Esqueci. Ainda ver uma hora. Boa tarde, Felipe. Ai, vamos lá. Transmitir ao vivo. Agora sim. Escutando música, trabalhando, esqueci da gente. Boa tarde pro pessoal do LinkedIn. Cheguei. Vamos lá, 25 de fevereiro, finaleira do mês. Vamos falar de coisa boa. E Melzinha, seja bem-vinda. Vamos falar de coisa boa. Vou pegar tudo na cabine. Não vai sobrar nada. Ai, gente, vamos lá. Pessoal do LinkedIn, não vejo vocês. Não sei quem é que tá aí. Deixa eu puxar pra cá isso aqui. Aí eu tento ver. Ai, gente, vamos lá. Tava aqui envolvida com trabalho. Esqueci completamente da live. Quando eu vi, tava na hora já. Qual é o áudio que eu tô no LinkedIn? Qual é o microfone? Aí eu tô nesse, sei lá. Vamos aí. Vamos fazer funcionar. Ó, hora do avião. Vamos sempre, vamos todo dia. E vamos pro nosso papo de hoje. Que é qual? Hoje a gente vai falar sobre trabalho em equipe. Usar a inteligência artificial para potencializar o trabalho em equipe. Que, eu não sei se vocês já repararam isso. Em todo relatório de tendência, em toda notícia, artigo que a gente lê sobre o futuro do trabalho, a gente vê todo mundo falando sobre o uso de ferramentas e tecnologia e tudo mais. Mas ninguém fala sobre qual vai ser o formato das empresas. Como que isso vai estar estabelecido. E eu não sei se vocês já repararam, mas muito do que a gente vê hoje sendo usado em tecnologia era tema de filme de sci-fi, de ficção científica, alguns anos atrás. Não muitos, 30, 40 anos atrás. Tudo que a gente vê hoje sendo feito em tecnologia, os investimentos que as empresas fazem, é tudo coisa que apareceu em filme de ficção científica e livro de ficção científica uns 30, 40 anos atrás. E aí, se a gente observar a mesma coisa, e eu vou falar isso para vocês de cadeira, porque eu sou fã desse gênero cinematográfico, a maior parte dos conteúdos sobre esse tema de futuro e tal, são sempre monarquias, né? Tem um rei, um imperador, tem um imperador que cuida de tudo e tal, e normalmente o imperador, o rei, essa figura aí, ele tem uma empresa, e essa empresa é a responsável por tudo de tecnologia e pelos avanços e por tudo que é utilizado pelo povo. Vocês conhecem alguém assim? Que tem uma rede assim? Vocês conhecem essa história? Que o filho dessa figura falou para um presidente de um país importante que ele não era o presidente e mandou ele... Vocês conhecem? Então, assim, não tem como a gente prever como vão ser as equipes do futuro, as empresas, as equipes do futuro, mas a tendência, e daí é difícil, gente, é difícil falar de futuro do trabalho e não falar de política, mas a tendência com que a gente está observando da extrema-direita é que o domínio sobre as empresas que vão ser as empresas do futuro, ele esteja na mão de poucas pessoas, né? Vamos falar desse jeito que eu não quero entrar nesse assunto político, né? Paty, seja bem-vinda. Se vocês observarem as coisas que eu sigo no Instagram, as coisas que eu compartilho no TikTok, vocês vão saber qual é a minha posição política.
Então a gente não sabe como é que vai ser, como é que vão ser as empresas, se vai ter muita empresa, né? A gente vê cada vez mais a gente vê menos concorrência, as oligarquias, né? Os oligopólios. As oligarquias, aí a gente tá falando de política, mas falando em negócios, a gente vê cada vez mais os oligopólios, né? Poucas empresas sendo líderes absolutas de mercados super relevantes, como commodities, né? Comida. Oi, Davi, seja bem-vindo. Anselmo, seja bem-vindo. Então, por aí a gente já tira um cheiro do que vai ser daqui pra frente, né? Ainda assim, tem muita empresa pequena fazendo revolução, tá? Toda empresa começa pequena, né? E tem muita empresa pequena que continua sendo relevante. E pelo menos pelos próximos 10, 15 anos vai se manter assim, depois a gente não sabe. E aí, pensando em modelos da empresa e como é que elas estão organizadas e quem é que manda, e como que estão organizadas as equipes nessas empresas, eu trouxe 3 dicas aqui. A primeira delas, use inteligência artificial para facilitar a colaboração entre times. Ferramentas como plataformas de comunicação e gestão de projetos com inteligência artificial podem ajudar a otimizar a troca de informações e o acompanhamento de tarefas. Aqui na Ancover, os nossos principais canais de comunicação são o Slack, que a gente usa no dia a dia, mensageria interna, tem gente que usa o Discord também, e para gestão de tarefas e projetos, o Asana. O Asana, que é bem bom para gestão de tarefas. Os dois já têm muita opção de ferramenta de inteligência artificial para melhorar a produtividade. Então, quando a gente vai criar um novo grupo lá no Slack, por exemplo, ele já me sugere, por todo o histórico restante da conversa, ele já me sugere algumas pessoas para eu adicionar naquele grupo, tá? Só um exemplo mais básico aqui para vocês. O Asana da mesma forma. Inclusive o Asana, ele tem umas ferramentas bem interessantes para acompanhamento de tarefas, né? O que está atrasado, está na mão de quem. E aí tem uma série de lembretes e gatilhos que a gente pode colocar para lembrar as pessoas. Então, às vezes, o gestor não precisa ficar cobrando ali aquela tarefinha pequena que faz parte de um grande projeto. O próprio aplicativo já manda para o gestor as tarefas atrasadas do seu time nessa semana. E aí tu já vai falar com a pessoa sobre a tarefa atrasada e não sobre todas as outras. Marquese, seja bem-vindo. Vanessa, bem-vinda. Entenderam? Então, usem... Desculpa, gente, tá balançando tudo aqui porque a minha mesinha custou R$180. Usem ferramentas para melhorar a comunicação e para gestão de projetos, para otimizar o quê? Troca de informações e acompanhamento das tarefas. O líder, ele não tem que ficar se envolvendo no detalhe do detalhe do detalhe. Isso é microgerenciamento. Ele precisa pegar o projeto total, ver o que está atrasado e ver como é que ele pode ajudar o time a resolver. Essa é a função do líder. O resto é papo. O resto é ego. Gente que falta terapia, está descontrolada e quer ficar controlando tudo em detalhes, sabe? Eu acho maravilhoso quando o que a Mel faz aqui, eu nem sei o que ela tá fazendo. Não precisa, eu consigo ocupar minha cabeça, meu tempo, e meus olhos, e a minha atenção e meu foco com outros assuntos. Que eventualmente eu vou envolver ela também, que era inclusive o que eu estava fazendo antes aqui de chegar. Estou estruturando o nosso programa de treinamento e desenvolvimento do ano. Eu botei uma musiquinha aqui e esqueci da gente, esqueci da live, por isso que eu entrei atrasada hoje. Então é isso, usem a inteligência artificial para melhorar a vida de vocês, tá? Como líderes e de outra forma do time também. Às vezes o gestor fala assim, tu não me entregou tal coisa. Eu falei, entreguei sim, inclusive já dei o check lá no Asana. Que o Asana, ele tem a opção de tu bota um concluído assim e sabe, sai do lugar. Maravilhoso. Segundo ponto, envolva-se em debates sobre como a tecnologia pode melhorar a dinâmica de grupo. Participar de conversas sobre as ferramentas mais inovadoras pode mostrar que você está atualizado. Não é nem mostrar que está atualizado, mas é estar atualizado. Thiago, bem-vindo. Ed Silva, bem-vindo. É mostrar que tu está atualizado. Sinalizar isso através do teu envolvimento em cursos.
em debates. Ontem eu participei de um debate do pessoal da Templo, que é uma empresa de tecnologia com soluções para treinamento e desenvolvimento, que é minha prioridade desse ano, sobre o uso da inteligência artificial para treinamentos, né? Que são aqueles... Eles têm um nome para isso, Espera que eu escrevi isso aqui ontem. Eles têm um nome para isso, e o nome é Avatar. Avatar, sabe? Um robozinho assim. Animação com personagens fotográficos ou vídeos. Eu até mandei uma enquete pro nosso time aqui perguntando, gente, o que vocês acham? Como é que vocês preferem? Enquete no Slack, o pessoal votava por emojis, né? Aí eu coloquei as opções assim, ó, treinamento, eu tô muito paulista hoje, né? Treinamento ao vivo feito por uma pessoa, uma pessoinha. Uma câmerazinha, treinamento gravado feito por pessoa. E um terceiro, um robozinho, treinamento gravado feito por robô ou avatar. 26 pessoas votaram em treinamento ao vivo feito por pessoa. E 13 treinamento gravado feito por pessoa. E um só não, nem eu votei no robô. Eu só botei o robô ali para ficar a opção do voto. Ou seja, robô não é o nosso caminho. As pessoas gostam de pessoas. Até porque o tema que a gente trabalha aqui é um tema muito que é transmitido através da autoridade intelectual de quem está ministrando. Se a gente simplesmente replicar um conteúdo qualquer com o uso de um robozinho, não vai rolar. Mas isso é eu, tá, gente? Isso é a minha realidade aqui dentro da Uncover. Grandíssimas empresas, a partir de 500 funcionários, talvez seja mais fácil realmente que os treinamentos sejam feitos com um robozinho, um treinamento gravado e vai tocando, sabe? Mas a adesão e a absorção de conhecimento talvez seja mais baixa. Não sei, pode ser que eu esteja sendo preconceituosa. Eu até mandei a pesquisa para o time responder para ver se isso era coisa da minha cabeça. Mas, talvez eu que sou antiquada, eu que gosto de pessoa para pessoa, sabe? Mas não, confirmou. Nosso time aqui prefere realmente a pessoa fazendo e ao vivo ainda, tá? Então, por que eu tenho propriedade hoje para falar sobre isso para vocês? Porque eu estive ontem num grupo sobre o uso da inteligência artificial para RH, para treinamentos. Eu sei quais são as possibilidades, eu sei quais são as ferramentas. Eu vi o vídeo feito com o robô e eu pensei, cara, será? Muito artificial. Mas posso mudar de ideia. Estou sempre pronta para mudar de ideia. Então vocês têm que estar atualizados. E vocês só vão estar atualizados se vocês saírem do brete de vocês. O problema é que tem muita gente que fica dentro do brete, sabe? Fica só ali no seu computador, na sua coisa, no seu trabalho, nas suas atividades e não olha o que o mercado está fazendo. PQP Marcelo, seja bem-vindo. Gostei do username. Fechou? Terceiro ponto pra gente encerrar. Que eu cheguei atrasada, mas eu quero terminar mais ou menos no tempo. Ao lidar com projetos colaborativos, delegue tarefas mais repetitivas ou operacionais para a inteligência artificial e foque em gerar insights criativos e estratégicos, que é o que eu estou falando desde a semana passada. Deixem a máquina fazer o trabalho braçal para a gente poder fazer a poesia. É isso, gente. É isso. Eu e a Mel aqui conseguimos fazer RH para 70 pessoas, só nós duas sozinhas, por quê? Porque tudo é automatizado, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Aí a gente fez uma migração de contabilidade agora, a gente insistiu com a contabilidade nova para a gente usar o mesmo software que a gente já usava antes. Ao invés de mandar um Excel, uma planilha por e-mail, isso reduz muito nosso tempo de trabalho. Pagamento, a gente faz com o que a gente chama de KNAB, que é um arquivo bancário. Deve ter what stands for KNAB? KNAB é uma conciliação bancária. Centro Nacional de Automação Bancária. Sei lá, mas é um arquivinho de TXT que tem todas as informações. Ai, tem um vizinho meu que faz uma comida com alho, gente. Que coisa mais gostosa, que cheiro bom. Convida. Chegou a dar água na boca. O cheirinho de alho fritinho.
O que o KNAB faz? Ele traz os documentos, traz as informações, os dados dos funcionários, o valor do salário, o valor da conta, os dados da conta, agência e conta corrente, etc e tal. A gente fazia isso 2 anos atrás, funcionário por funcionário, sabe? Aí subia o valor, aí copia, cola e podia dar erro, né? Hoje em dia, a contabilidade faz, a gente sobe o arquivo em 2 segundos, leva uns 40 minutinhos para processar, mas é a máquina que está trabalhando, não é a gente. A gente já fez o nosso trabalho. É a máquina que fica ali processando, e depois processa, e aí depois o CEO da empresa só vai lá e aprova os pagamentos. Simples assim. E aqueles 40 minutos ali que para 70 pessoas eu tenho que ficar. Manda um, manda outro, manda outro, manda outro. E ainda tinha possibilidade de errar o valor e tal, errar um dado de uma conta, sabe? É a máquina que faz, não somos nós. Esses 40 minutos eu ganhei pra fazer qualquer outra coisa na minha vida. Aí eu entro lá, só olho se deu certo, tá, e a gente aprova e paga. Olha que maravilha, gente. Olha que coisa linda. Então, deleguem as tarefas mais repetitivas para a inteligência artificial. Tudo que for operacional, vocês tiram da vida de vocês, gente. Não precisa. O Felipe falou, para cursos e treinamentos, eu também prefiro conteúdos ao vivo. Porque é uma maneira de hackear o meu senso de urgência. A gente se compromete com a pessoa, né, Felipe, de ficar prestando atenção. Gostei. Já tentei cursos gravados, por exemplo, mas o fato de poder fazer a qualquer momento me sabota. Eu também. Eu preciso estar com a pressão na nuca, assim, sabe? O bafo na nuca aqui, ó, do dragão da urgência me pressionando. Se eu tenho muito tempo, eu procrastino também. Estou trabalhando essa priorização para poder concluir aqueles cursos que comecei e não terminei. Difícil, né, Felipe? Uma coisa é botar na agenda, tá? Quando eu boto na agenda, eu me comprometo. E daí eu já sei que aquele tempo tá dedicado para aquilo, eu não faço mais nada. MV Couto, seja bem-vindo. Então, tem alternativas, mas eu ainda prefiro pessoa e ao vivo. Emerson, seja bem-vindo. Fechou por hoje, gente. Lu, seja bem-vinda. Eu tô fechando, mas em 2 minutos está o conteúdo no meu post, no meu feed, tá? O que falamos hoje? Ferramentas para facilitar a colaboração entre os times, principalmente para não ter microgerenciamento e conseguir delegar direito. E participar de debates sobre tecnologia, debates, cursos, webinars, tudo que vocês puderem assistir. O que eu participei ontem era um grupo de estudos de inteligência artificial para RH da Templo. Bem bacana, tá? Super recomendo. E no terceiro ponto, ao lidar com projetos colaborativos, delegue tarefas mais repetitivas ou operacionais para inteligência artificial. Foque em gerar insights. Deixa a máquina fazer o trabalho braçal para a gente poder fazer a poesia. Tudo que for repetitivo operacional, pesquisem se não tem uma forma de vocês pararem de fazer. Tá? Fica a dica. Todo software bem parametrizado nos atende. Vai resolver o problema. O problema é que às vezes a gente não parametriza direito e dá ruim, né? Tem isso também. Fechou, gente? Achei estranho que hoje o LinkedIn não entrou ninguém. Pode ser que o pessoal tá meio preguiçoso, mas em geral a gente sempre tem uma galerinha junto. Pro pessoal do Instagram, Malhação Cenas 2023, vou assistir depois. Ah, mas 2023 eu não assistia mais Malhação. Pro pessoal do Instagram, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui, pelos comentários. Amanhã a gente volta para falar sobre o quê? Tô em outra janelinha do ChatGPT. Amanhã a gente vai falar sobre como desenvolver criatividade em um mundo automatizado. Papo bom, hein? Papo bom de manhã. Porque é uma das principais questões, né? Que as pessoas estão ficando com o cérebro muito automatizado e não estão conseguindo ser mais criativas. Será? Vamos falar sobre isso amanhã? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê de novo amanhã, 1 da tarde, para continuar esse assunto. Valeu, gente!